A gente vai conversar agora, então, Jeremias, com a deputada Damares Moura, do PSDB, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o projeto de lei 647 de 2020, que é o projeto de capacitação nas escolas para a prevenção da violência. Seja muito bem-vinda, deputada. Deputada, vamos ver se a gente já tem conexão com a senhora, ainda não está na tela com a gente, mas muito bem. Deputada, muito obrigado pela sua presença. Eu queria iniciar falando o seguinte: o projeto de lei 647 de 2020 dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes. Eu já fiz um preâmbulo aqui, eu queria que a senhora, que atua muito nessa área aqui na casa, explicasse para a gente. Bom dia a todos. Não sei se vocês já têm a minha imagem em tela. Sim, a imagem e o áudio perfeitamente. Ótimo. Bom dia a todos. Muito obrigada à TV Alesp pela oportunidade de falar sobre um programa, sobre um projeto de lei que é tão caro ao meu mandato e é resultado de uma reflexão muito significativa que eu tenho feito enquanto pessoa, enquanto advogada que atendi durante tantos anos da minha vida casos relacionados a abuso e violência infantil e também na adolescência, não é? Nós amadurecemos por muito tempo a ideia de fazermos um treinamento. Eu gosto da palavra, embora ela não esteja empregada no texto da lei, não é? Mas trata-se efetivamente de um treinamento de crianças, especialmente as idades mais tenras, né, para identificarem situações relacionadas a abuso e violência. Porque nós constatamos ao longo da experiência que tenho de que um dos grandes desafios é que as próprias vítimas, em virtude, não é, da sua limitação de entendimento, de discernimento, de que se trata de uma situação abusiva, não é, elas não conseguem identificar e, portanto, não contam para professores, para pais ou outros indivíduos da sua confiança, porque elas próprias não sabem identificar que se trata de uma situação abusiva, não é? Então, é importante que haja com urgência este conteúdo, e aí eu estou propondo que ele seja ministrado nas escolas, porque é onde, ou são os lugares que nós alcançamos de forma muito abrangente e em todos os níveis onde se faz necessário este treinamento, não é? As escolas são os lugares mais adequados, na minha avaliação, para introduzir este conteúdo de forma intencional, não ocasional, mas que seja um conteúdo intencional para treinar, para capacitar esses indivíduos em formação a identificarem situações abusivas e de violência, especialmente, eu me refiro no texto da lei às situações de abuso sexual. Deputada, é notório, né? A gente sabe o quanto os professores têm influência aí nessas questões. A gente sabe que muitas crianças acabam levando crianças e adolescentes essas questões para dentro da sala de aula. Então, a senhora acredita que realmente que os professores, eles são capacitados, né? E eles ainda mais capacitados e preparados ainda com relação a esse assunto, eles podem, então, ser multiplicadores aí para ajudar, então, na redução dos números de abuso sexual e de violência contra a criança e o adolescente? Eu tenho convicção, porque, veja, volto a repetir, na experiência que tive, muitos indivíduos, crianças em idade muito tenra que foram abusados, eles não conseguiram identificar, porque o abusador, ele não, em geral, ele não utiliza de força física para promover, por exemplo, abuso sexual. É convencimento. Né? E esse convencimento faz a criança crer, né, de que aquela prática, ela, além de normal, não é, ela está sendo um carinho, é uma atenção,
e geralmente a promoção da prática vem por meio de recompensas, não é, de convencimento propriamente dito. E a criança não identifica. E muitos deles só se dão conta de que eram vítimas de abuso ou na adolescência ou na fase adulta, quando as consequências de toda ordem, especialmente emocionais, já estão consolidadas. E aí recuperar um indivíduo desse, tratá-lo, trazê-lo, reconectá-lo com a vida, não é, com a autoconfiança e outras questões que estão envolvidas nas consequências desse abuso, é muito mais difícil, muito mais penoso, muito mais caro, inclusive, do ponto de vista das redes de proteção, de referência, de assistência e de atendimento. Então, eu tenho convicção, primeiro, de que não há ainda um conteúdo intencional, já ali pré-determinado para alcançar este objetivo. Se há algum tratamento para o tema, ele é ocasional. E o que nós estamos postulando é que seja efetivamente estabelecido, introduzido como conteúdo escolar, não é? E convicta que estou de que essa intencionalidade trará resultados reais no combate ao abuso e violência na infância e adolescência. Deputada, eu achei muito interessante esse projeto porque, assim, quando há uma violência, o que acontece? Dentro de casa, dentro de um apartamento que pode ser fechado e, assim, como é que o vizinho vai denunciar? Como é que alguém vai ver? Você estabelecendo a relação com a escola é importante porque você tem essa proximidade. Agora, vamos supor, um professor vê o bracinho de uma criança, um roxo, alguma coisa, ele pode se aproximar, pode conversar. Mas eu acho que como é que o projeto ele prevê, por exemplo, uma escuta qualificada, né, a outros profissionais, porque a gente sabe que as pessoas às vezes têm medo de denunciar. Então, assim, se o diretor da escola está envolvido, a professora está envolvida, ela sabe que ela tem um apoio da lei, tem um apoio da polícia, então fica mais fácil e também o apoio da saúde, porque muitas pessoas também, uma boa parte das que cometem violência sexual são doentes e elas precisam ser encaminhadas para os locais corretos. Como é que é esse detalhamento da escuta, de assegurar um atendimento correto nesse caso? Na verdade, o projeto ele trata especificamente de um conteúdo educativo, não propriamente da escuta, Tá. não é, do indivíduo que está sofrendo. Não é? O que nós queremos, e isso surgiu de um outro projeto que eu acompanhei, não é, por meio de uma linguagem adequada, é como um professor pode ensinar a criança a identificar quando ela está sendo vítima. Então, é mais um projeto que trata de um conteúdo educativo, capacitador e de treinamento da criança para a identificação do que propriamente um projeto para que ela seja escutada. Naturalmente, que isso é uma consequência, não é? Se o professor ministra uma aula e trata deste assunto, ele poderá, ao final, e aí é claro, eu estou trazendo isso como consequência, ele poderá, ao final, ser procurado, não é, por um aluno, por uma aluna, que após a aula identificou que vive uma situação similar àquela que foi apresentada, não é? E esse professor ou esta rede escolar de proteção, ela também deve estar preparada para quando uma criança romper o silêncio, né, que é o maior obstáculo para se combater abuso e violência. Mas o objetivo principal do projeto é introduzir um conteúdo intencional e sistemático, parte, não é, da grade curricular, esse treinamento e esse preparo da criança. Porque, veja, é o que você falou, se ninguém fica sabendo, quem vai denunciar? Mas se a própria vítima sabe que aquilo se trata de um abuso e violência, ela própria pode denunciar, constatar, identificar e denunciar. Então, o objetivo é que as próprias vítimas estejam preparadas para o caso de também identificar e denunciar o abuso e a violência.
Agora, deputada, como que vai funcionar, então, essa capacitação, né? A senhora falou que seria para preparar, então, crianças e adolescentes para eles saberem o que é um abuso e o que é um carinho, digamos assim, para eles saberem diferenciar. Agora, esse Exatamente. conteúdo vai ser incluído em alguma matéria da grade curricular mesmo? Ou será Olha, uma ação extra classe? assim, a lei, ela é mais principiológica, não é? E os decretos regulamentadores, eles é que vão trazer de forma mais especificada como será a aplicação da lei. Não é? Eu trago no texto, embora o texto seja até muito extensivo no que diz respeito ao objeto da proposta, mas é o decreto regulamentador que vai dizer na prática como esse conteúdo vai ser introduzido. Mas o texto já deixa claro, não é, que deverá ser feito um aproveitamento dos professores que já existem na escola, até porque eu não tenho competência para propor um projeto de lei que crie uma estrutura nova ou despesas novas para o Estado. Não é? Então, a proposta é que os professores que tenham qualificação, a gente cita ali, professores que tenham formação de psicologia ou de psicopedagogia, não é? Professores que já estejam formados nestas áreas do conhecimento, eles serão escolhidos e treinados, eu até cito o Centro Paula Souza, né, os centros de treinamento que o Estado já tem de capacitação de professores, não é, que eles sejam treinados naquela matéria específica que o decreto regulamentador entender que é a mais adequada para introduzir esta aula, este conteúdo, não é, de treinamento. Então, o decreto vai dizer quem será este professor, qual é a matéria mais adequada para a introdução deste conteúdo, e esse professor poderá ser treinado nos centros de treinamento que o Estado já tem para poder ministrar esta aula específica de treinamento sobre abuso e violência. Muito bem, deputada, eu estou aqui com o projeto aberto, o 647 de 2020. Até me confundi anteriormente, que eu estava falando do 269, né, que tem a escuta qualificada, mas esse especificamente, como a senhora colocou, com o fim de propiciar às crianças e adolescentes conteúdo e treinamento para que possam identificar previamente e prevenir situações de violência intrafamiliar, abuso sexual, né? E aí o projeto detalha, como a senhora falou, o decreto depois é que poderia trazer todas essas questões, né? Achei muito interessante porque é o olhar do professor que está ali com a criança, né? E do diretor da escola, enfim, todos que possam se envolver com este projeto. A senhora pretende trabalhar com números também, com dados? Porque a gente sabe que na periferia, às vezes, esses casos acontecem e às vezes é mais difícil de identificar, né? Olha, nós temos um número divulgado por um organismo internacional, não é, que é a OMS. No Brasil, aproximadamente 25 mil crianças são abusadas sexualmente por ano. E a subnotificação é altíssima, a gente sabe que esse número não corresponde, não é, à realidade deste tipo de abuso sexual, que é muito mais silencioso, muito mais difícil de denunciar e de identificar. Mas a gente sabe que os números são exponenciais e já pode ser um problema de saúde pública no Brasil, não é? Então, não temos, pelo menos não é do meu conhecimento, essa estratificação, não é? Naquela região, nós temos X número o X percentual de abuso sexual infantil. Não é? Há outra região que o número é maior ou menor. Eu não tenho estes dados aqui no estado de São Paulo, porque, de fato, esse ainda é um problema desafiador e árido, não é? E que precisa ser muito melhor quantificado. Inclusive, a escola poderá ser esta referência, não é? Portanto, o projeto ele é inclusivo. Nós queremos que todas as escolas realizem, não é, que tenham introduzido este conteúdo em seus currículos,
não especificamente nesta ou naquela região, até porque nós não temos dados que quantificam percentualmente o abuso e a violência na infância, especialmente por regiões aqui no estado de São Paulo. Naturalmente, a gente sabe, não é, que onde há um olhar menos apurado ou menos qualificado para o problema, certamente ali poderá haver a prática da violência e do abuso de forma mais acentuada. E, deputada, é um projeto que teve que ser muito bem pensado, né? A gente sabe que ainda é muito polêmico quando a gente fala de educação sexual na infância e na adolescência dentro de escolas. A gente sabe que existe uma resistência de uma parte da população, de pais. Então, como que a senhora conseguiu pensar nesse projeto num todo para que realmente isso seja benéfico para todo mundo? Você sabe que desde o início do mandato, eu venho idealizando esse projeto de lei. Não foi rápido e não foi fácil. Mas como ele não trata, veja bem, há uma diferença. Ele não trata da educação sexual propriamente dita. Não é? Ele trata de um conteúdo, volto a repetir, que possa ajudar as crianças a identificarem que aquela prática promovida pelo abusador, ela não é normal, ela não é carinho, não, ali não pode pegar, tais indivíduos não podem. Eu, inclusive, assisti vários vídeos e outros projetos já existentes de forma isolada, né, de como treinar uma criança com uma idade muito tenra, não é? Sobre o seu corpo, as partes íntimas que não podem ser tocadas, acariciadas. Quanto tempo alguém pode? Não é? Porque, por exemplo, você não pode criar na mente da criança um impedimento total de que alguém, por exemplo, higienize a sua parte íntima. Não é? Às vezes é uma cuidadora, às vezes é uma babá. Isso tem que ficar claro sobre esse tipo de toque, quanto tempo, qual o objetivo. Isso tem que ser tratado com linguagem adequada, eu falo disso no projeto de lei, não é? E há formas de fazê-lo, e eu já volto a repetir, assistir alguns projetos isolados que falam disso com uma linguagem adequada, às vezes até lúdica, e que a criança entende, não é? Que aquelas partes do seu corpo não podem ser tocadas por pessoas, por quanto tempo, de que forma. Esse é o treinamento. Então, não se trata propriamente de educação sexual, se trata de combate ao abuso sexual na infância e na adolescência. Mas muitas vezes, não é, deputada, uma simples identificação, uma simples informação para um professor, por exemplo, pode salvar uma vida, né? Eu estou aqui no site da Childhood, por exemplo, que a senhora deve conhecer, e ele lista aqui o comportamento das crianças que muda quando abusadas, né? Então tem lá comportamentos sexuais assim que não existiam, passam a existir, traumas físicos, um silêncio predominante, mas o mais importante traz aqui a Childhood, mudança de comportamento. O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança. Alteração de humor, entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva. Então, se o professor sabe identificar isso, ele sabe passar essa informação, né? E ele sabe também identificar e colaborar de uma forma geral para redução desse crime. Você tem toda a razão, por isso que eu trago como consequência, né, o próprio professor identificar se existem vítimas ali na classe, como consequência do projeto. Né? E aí a ruptura do comportamento, e o professor que convive cotidianamente com a criança, ele sabe, né, os níveis de extroversão, de participação daquela criança na sala, não é? E outras características que se tornam familiares ao professor. E toda ruptura no comportamento infantil pode, não necessariamente a criança está sendo vítima de abuso sexual, mas pode estar. E precisa de um cuidado maior e de uma observação. Não é? Quando há uma ruptura abrupta de comportamento, sem contar outros sintomas. Né? Crianças que voltam a um comportamento infantilizado, que elas já tinham superado aquela etapa, não é, da sua vida,
machucados que não podem ser explicados, é muito interessante, né? Roxos em lugares que normalmente a criança não machucaria numa brincadeira, né? E há uma outra série de sintomas, mas especialmente elas se resumem na ruptura. Né? Toda ruptura perceptível de comportamento de uma criança tem que ser objeto de observação e de cuidado. Nós estamos conversando com a deputada Damares Moura, que está nos falando sobre um projeto de lei de sua autoria, o 647 de 2020. Aliás, eu estou vendo aqui, a senhora tem muitos projetos, a senhora atua nessa área com muita força aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria deixar a senhora à vontade aí para explicar, porque é um projeto que me parece foi protocolado há pouco tempo, vai ficar ainda para receber emenda, se for o caso, e aí vai para as comissões permanentes, para as comissões necessárias. A senhora tem conversado com outros parlamentares, tem conversado com as escolas, com professores, enfim, para que esse projeto seja divulgado e seja entendido, assim, amplificado? E você sabe que esse projeto nasceu exatamente de uma atividade voluntária que eu sempre pratiquei, que é ir às escolas, a convite, naturalmente, sejam públicas, sejam privadas, para falar sobre a questão do abuso e violência para crianças e adolescentes. Então, eu já tenho esta vivência com o tema e a gente percebe que ele é inovador no sentido de que não existe introduzidos conteúdos intencionais dessa natureza. Né? E isso também vem de um outro projeto de lei meu que já foi aprovado, sancionado, está em vigor no Estado de São Paulo, que é a instituição do Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da qual eu participo, né, há mais de 12 anos, é uma campanha mundial, mas aqui no Brasil ela acontece com muita força, o dia de ênfase é o 4º sábado do mês de agosto, é uma campanha da Igreja Adventista, mas não tem natureza religiosa, é uma campanha de utilidade pública, apenas de utilidade pública, e como eu apoio, participo e ajudo a promover a campanha há muitos anos, e ela vem exatamente para estimular e conscientizar as vítimas de que o mais importante é contar para alguém, não é? Então, eu venho desta realidade, deste contexto e dessa experiência, não é? E muitas vítimas são exatamente aquelas mais vulnerabilizadas e que não têm compreensão sobre o que é o abuso. Então, eu pensei, gente, nós precisamos falar com clareza, não é, nas escolas a respeito deste assunto. Então, o projeto nasce de uma realidade anterior. Inclusive, eu criei, sou coordenadora da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos, porque já há uma conclusão muito séria de que uma grande parte do abuso e da violência contra esses vulneráveis são praticadas no ambiente doméstico, não é? Então, a escola pode sim ser um agente transformador para educar e, como consequência, para ouvir, quando for o caso da denúncia ser levada ao conhecimento da escola. Nós estamos conversando com a deputada Damares Moura, que está trazendo aqui, nos atualizando sobre os seus principais projetos, né? Ela falou aí da campanha Quebrando o Silêncio, que eu estou aqui com o site aberto, que já foi instituído no estado de São Paulo, é uma campanha já com bastante sucesso. O projeto de lei 648, aliás, o outro projeto, o 647, e também tem o 648 ainda, não sei se a senhora tem o tempinho para falar, que institui a Semana Estadual das Meninas. Todos eles, não é, deputada, pelo que eu estou entendendo, convergindo para uma comunicação maior para combater a violência, principalmente a violência sexual, que muitas vezes inibida dentro de 4 paredes, não consegue acesso às pessoas nem para denunciar, nem para entender. Então, a senhora atuando no núcleo do ensino, capacitando professores, e aí também tem a questão da instituição da Semana Estadual das Meninas, se a senhora puder comentar. É uma semana de conscientização. Ela também nasce de um projeto que já acontece no estado de São Paulo, que é Garotas que Brilham, que foi criado por uma ativista no combate ao abuso contra meninas, Neuzinha Ferraz. Ela criou o projeto Garotas que Brilham para um empoderamento de meninas que são vitimadas de alguma forma
pela realidade em que vivem, não é? Ela trabalha em todo o interior do estado, com conscientização, com encontros com estas meninas, com capacitação, inclusive, para o desenvolvimento de alguma atividade, para vocação profissional, identificação de que vocação aquela menina tem para a sua vida profissional. Então, ela traz as meninas, ela reconecta essas meninas com a vida de forma extraordinária, mostrando a elas o valor que elas têm, embora tenham sofrido uma diminuição do seu valor, mas ela resgata, por meio do projeto Garotas que Brilham, que são aulas, que são encontros, que são rodas de conversa, né, que são palestras, e tudo aquilo que pode ser feito para despertar o valor que essas meninas têm, e muitas já estão se encontrando profissionalmente. É um projeto extraordinário. E Neuzinha Ferraz é uma amiga e eu acompanho a luta dela. Esse projeto já foi levado para a África, pelo menos um país da África. Ela já foi com a sua equipe levar o projeto Garotas que Brilham, né, para meninas mais vulneráveis. E nasce, então, desse contexto, a Semana das Meninas, porque são um grupo extremamente vulnerabilizado. Quando a pandemia começou, não sei se vocês se recordam, a ONU divulgou um documento com 14 medidas a serem tomadas, não é, pelos países sobre a proteção de mulheres e meninas no que diz respeito ao abuso e violência, porque já se sabia antecipadamente, já se sabe, não é, que as meninas elas são vítimas de uma forma muito mais intensa de abuso e violência, especialmente no ambiente doméstico e familiar. Então, de toda essa realidade do projeto Garotas que Brilham, não é? Bem como desta orientação que a própria ONU dá a respeito da vulnerabilidade das meninas, é que nasce a Semana das Meninas, que vai ser uma semana de conscientização, palestras, rodas de conversa, e tudo aquilo que pode ser feito de caráter educativo para resgatar o valor, né? E também para incentivá-las a denunciar quando são vítimas de abuso e violência doméstica. Tá certo, deputada Damares Moura, do PSDB, conversou um pouquinho aqui com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu queria agradecer aí a sua presença, esse espaço que você tirou na agenda para falar sobre a prevenção aí, o combate à violência contra crianças e adolescentes, não só a violência sexual, mas todo tipo de violência. Muito obrigada, deputada. Eu agradeço a todos os ouvintes e telespectadores da Rede Alesp, e a vocês que sempre com tanta consideração nos recebem para que possamos, então, divulgar o trabalho que temos realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito obrigado também, Damares Moura, deputada pelo PSDB, que coordena aqui no Parlamento Paulista a Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos, de Liberdade Religiosa e Frente Parlamentar da Advocacia. Então, se você tem interesse nesses temas, é só entrar em contato com a deputada aqui no site da Rede Alesp, al.sp.gov.br. Você tem todos os contatos e aí participar, porque esse é um projeto que está se iniciando, vai passar pelas comissões, então a participação popular é muito importante. Tayana Conrad, vamos então de mais notícias?